A paz de Deus, irmãos. Vamos para mais um vídeo? Então, irmãos, esse vídeo que hoje eu senti de gravar, já fazia algum tempo que estava sentindo de gravar, na verdade diz respeito, nós vamos tratar hoje de metrônomo, irmãos, e metrificação, né? Da parte do ritmo, mas de forma ordenada, de forma marcada pelos aparelhos que existem, né, irmãos? E eu me senti motivado, na obrigação até de fazer esse vídeo, porque vários irmãos, muitos irmãos dos que viram os outros vídeos, né, o vídeo da parte de solfejo italiano, arredondado e do sistema francês, pediram para que incluísse, falasse alguma coisa sobre a metrificação, irmãos, né, o metrônomo, a utilização do metrônomo nas escolinhas, ensaios, e essa questão, né, da metrificação. Embora, desde quando eu aprendi a música na congregação, há 25 anos atrás, na época até era um aparelho meio difícil, mas já tinha metrônomo eletrônico, eu até adquiri um na época, mas não era muito utilizado nas escolinhas. Até pouco tempo mesmo, vamos dizer assim, nós não utilizávamos da forma correta e com a frequência necessária. Agora não, irmãos, agora com um novo método, né, o MTS, que exige desde do terceiro módulo que nós utilizemos o metrônomo nas escolinhas e principalmente o inário número 5. No inário número 5 agora nós temos o andamento, quantos movimentos por minuto, ou de outra forma de se falar, a metrificação dos hinos, nós temos estampado em cada hino, né, irmãos? Onde ali determina o mínimo, velocidade mínima e máxima, sempre lembrando que não podemos passar dos extremos, né, irmãos? Até quando for falar um pouco mais do inário em si, a gente volta a falar nesse assunto com um pouquinho mais de cuidado, né? Mas o que acontece? Então, o metrônomo hoje é indispensável para que nós utilizemos nas nossas escolinhas, né, irmãos? E nos ensaios também. Mas o que acontece? Tem-se essa dificuldade de como utilizar, se modifica no eletrônico, a forma como... Então, para tirar algumas dúvidas, para que se utilize de forma racional e da forma mais simples possível, mas mais funcional possível, é que eu me senti motivado a fazer esse vídeo e estou passando alguma coisa que Deus deve passar aqui para os irmãos nessa parte. Também, só para poder falar um pouco sobre isso, eu andei pesquisando algumas coisas, né, irmãos, algumas anotações que na internet, uma coisa nesse sentido, e eu tenho até uma apostilinha, utilizei-me de uma apostila, irmãos, de um conserve meu, de um irmão nosso, irmão Nivaldo Menzani, né? Se os irmãos quiserem, eu posso, manda no vídeo aí, no e-mail que está disponível no vídeo, o pedido dessa apostila, e eu envio para os irmãos. Eu creio que o irmão Nivaldo não vai ficar bravo com isso, principalmente porque quando ele disponibilizou na internet não tem nenhuma, né, contraindicação nesse sentido. E conhecimento, irmãos, a gente tem que, nem que seja pouco, como eu conheço um mínimo de música, sou encarregado regional só pela misericórdia de Deus, mas aquilo que Deus dá para a gente distribuir, para poder falar, comentar e aprender junto com os irmãos, é importante, né, irmãos? E a gente usa a internet, às vezes eu uso, sou advogado, uso para o meu serviço, né, e usa para tantas coisas, e por que não usar também a benefício da obra de Deus, né, irmãos? Então, nesse sentido, é que eu tô com mais esse vídeo aí, tá bom? Metrônomo, irmãos, o que é o metrônomo? É um breve relato, só para a gente ter alguma ideia. Histórico também, né? Esse daqui, dentre dos que eu estou aqui, seria o mais antigo, né? Que é um instrumento de relojoaria mesmo, né, irmãos? Esse aqui é de corda, eu já vou demonstrar o funcionamento dele para os irmãos. Mas dentro daquela apostilinha do irmão Nivaldo, tem alguma coisa nesse sentido, e ele traz no dicionário Grove de música, no dicionário, né, da parte musical, a descrição para o termo metrônomo. Qual que seria? Metrônomo, um aparelho para determinar o andamento musical, mais especificamente o aparelho de pêndulo duplo que funciona como um mecanismo de relógio, né? Esse aqui seria o pêndulo, essa parte aqui seria um pêndulo, porque de relógio ele é mecânico, irmãos, não tem nada de pilha, de nada. Nesse caso aqui, ó, inclusive ele tem uma corda para a gente dar, ó, a gente
faz isso aqui com a corda para que ele pegue, né, e funcione por um determinado tempo. E pêndulo, porque ele realmente, se o irmão soltar aqui, ó, ele fica pendulando de um lado aí, duplo de um lado para outro, né? E com isso aqui ele faz uma marcação exata para que nós possamos tocar no ritmo correto dos hinos e das lições, né? Nós já vamos entrar nesse detalhe aqui. Só uma questão de crédito também, né? Quem inventou o pêndulo é assim como quem inventou o avião. O avião, nós brasileiros e franceses falamos para o mundo que foi Santos Dumont, mas tem os irmãos lá, os americanos, que fizeram o registro de forma correta, que vamos dizer assim, historicamente ficou como ele sendo. Assim acontece também com o metrônomo, né, irmãos? Quem criou o metrônomo foi Nicolaus Winkel, só que ele não fez o registro, a patente correta, e daí seria o Johann Mausel, ele que patenteou dentro do que mais ou menos o que a gente conhece hoje um metrônomo. Era muito amigo de Beethoven, e Beethoven foi foi o primeiro compositor a fazer a marcação metronômica nas suas partituras. Até, como o próprio irmão aqui diz, qualquer marcação metronômica em partituras anteriores a Beethoven deve ser atribuído a quem revisou a obra, né? Porque anteriores, né, ao Beethoven não se utilizava essa marcação. Foi Beethoven para frente que começou a utilizar. Tudo bem. Metrônomo para nós na congregação. O que nós precisamos utilizar do metrônomo? Se nós pegarmos os metrônomos digitais, que nós já vamos dar uma olhadinha, eles têm vários recursos. Mas o mais interessante, irmãos, é nós usarmos ele da forma mais simples possível, como o metrônomo de pêndulo, como o de pêndulo, que seria a forma mais simples. Por que isso daí? Se os irmãos pegarem, por exemplo, aqui no MTS, ele diz, né, primeiro aqui no item 9, recomenda-se que o metrônomo seja utilizado a partir do módulo 3, certo? Isso fará com que o candidato tenha condições de desenvolver ritmo, pulsação e andamento. É importante que cada agente tenha pelo menos um metrônomo. Tudo bem. Nós começamos daí com as lições no módulo 3, 4, 5 e nós vamos ver lá como é que é a marcação, ó, como que seria a indicação da metrificação. Só por exemplo, não vai dar para os irmãos ver direito aí, mas por exemplo, se os irmãos pegarem na página 30, a lição da página 30, ele põe aqui, ó, MM igual 60 ppm. Esse aqui, ó, por que MM? É metrônomo de Menzel, é o que eu estava falando para os irmãos. Seria a abreviação do criador, que utilizava-se, por muito tempo se utilizou essa indicação para metrônomo, certo? Daí 60 BPM, batidas por minuto seria o caso, entendeu? Então, até no começo, o MTS utiliza muito 60, irmãos, porque coincide com o relógio, né? O relógio, 60 segundos a cada movimento do ponteiro, vai dar 60 batidas por minuto no final, a somatória, né? Então fica fácil, se alguém não tiver metrônomo no começo, pelo próprio relógio analógico, você consegue fazer essa marcação de 60 batidas por minuto, certo? E tem essa indicação para a gente fazer. Então, o que eu digo de utilizar da forma mais simples? Esse metrônomo aqui de pêndulo, ele ainda tem uma coisinha a mais, que seria esse botão do lado, que dá para marcar se é quaternário, ternário ou binário. Ele marca o primeiro tempo mais forte. Só para os irmãos terem uma ideia. Aqui tem a graduação da velocidade, né? E vamos pôr aqui mais ou menos em 100, ó. Levanta-se o pezinho, mais ou menos em 100. A corda já está dada. E ele vai e soltamos o pêndulo, ó. Essa marcação é 100 batidas por minuto, vamos dizer assim, entendeu? Só que pode ver que não tem início, meio, não dá para saber qual que é o início. Nos mais antigos não tem, na maioria dos de pêndulo não tem. Esse é um pouquinho mais moderno. Se nós puxarmos aqui o pininho, ó,
ele está marcando o que? Um binário. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá vendo? Aí tem mais um aqui, ternário. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele dá essa sinetinha, né, irmãos? E o quaternário aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E ele tem mais um, que seria 6. Seria bom pro composto, é gostoso com ele, daí seria utilizar, né? Ó, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo, irmãos. Os irmãos viram? Mas o interessante é até tirar essa parte, irmão. Ser bem sincero. Utilizar ele sem a marcação do tempo forte, né? Do tempo inicial, né? Se é quaternário, ternário, binário. E nesse sentido. Esse daqui, hoje em dia, já vamos ser sinceros, né? É bonito, decorativo, mas não é muito prático, né, irmãos? É bonito, eu não tenho esse daqui. É o irmão Marcos que me emprestou, junto com a sua esposa, a irmã Vânia, para mim poder mostrar para os irmãos. Eu mesmo não tenho, mas é bonito, funcional, funciona, só que é difícil de pôr no bolso, difícil da gente andar com ele, né, irmãos? Então hoje nós temos vários modelos como esse daqui, digitais. Vários modelos como esse digital. No caso desse daqui, ó, ele tá talvez os irmãos não vão ver de muito bem aí por causa da câmera. Depois no tablet vai dar para ver um pouco melhor. Nesse caso aqui, o que ele tá marcando, ó? Os irmãos veem, tem uma semínima aqui. Aqui tá 0 bit e aqui tá cada semínima 100, daí seria 100 semínimas por minuto. 100 semínimas por minuto, mais ou menos a velocidade que a gente colocou ali, certo? O que acontece? Seria esse daqui, peraí. Olha lá, ó. Tá vendo, irmãos? É 100 movimentos por minuto. No caso aqui ele está marcando 100 semínimas. Sempre, irmão, a base para nós utilizarmos no nosso finário, não importa a nota que está mostrando lá, se é semínima, se é cocheia, se é semínima pontuada, se é mínima. Sempre mantenha o metrônomo com semínima. E eu não ponho esse bit aqui, ó, irmãos, está 0, porque é aquilo que eu falei para os irmãos, não está marcando o compasso, se é 4x4, 3x4, 2x4. Poderia até marcar, ó. Aqui está mudando a cocheia, peraí. Só um minutinho. Só voltar aqui para os irmãos. Isso. Então, é essas mudanças aqui de cima que eu não recomendo. Por exemplo, ali ele tinha mudado para 2 cocheias. Se colocar, ele vai bater, na verdade ele vai dobrar a numeração lá. Não é esse o interesse. O interesse é que ele fique realmente lá na cocheinha, na semínima, e a gente altere aqui quantos movimentos por minuto. No caso, voltar aqui no 100, certo? O bit, que seria o 0 aqui embaixo, ó, a 7, 6, 5, 4, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Só que assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ele sempre marcaria o tempo forte, né? Ele vai marcar o tempo inicial, na verdade, com esse bip diferente. Principalmente para iniciar, para a gente poder fazer os exercícios, eu recomendo que tire isso daqui, mantenha ele só aqui no caso 0, no 0 é o melhor que tem, entendeu? E daí nós mudamos aqui se é subindo 109, 110 ou descendo, assim por diante, né? Ou diminuindo o ritmo nesse sentido. É um aparelhinho bom, usa para isso e para afinação, perfeito. Tem de vários modelos, várias marcas e ajuda. Só que hoje a tecnologia, irmãos, talvez não precisamos nem adquirir um desse daí. O que acontece? Qualquer celular hoje que tem acesso à internet,
os irmãos podem baixar na internet, né, pelo aquele Google Play ou outro que baixa aplicativos, né, irmãos? Isso aí é só pedir para os filhos dos irmãos, para a geração mais nova aí, que eles se viram muito bem. E eu, pro meu, por exemplo, pro celular, pro tablet, qual o programinha que eu baixei, que eu achei que ele realmente tem uma precisão boa e é fácil de manusear. Eu vou falar do jeito que se escreve, fica mais fácil para os irmãos. Mobile Metronome. Mobile Metronome. Digita lá no Google Play lá e tem ele gratuito, você baixa. O que acontece? Ele tem a interface dele, parece um pouco complicadinha, mas não é não. Até eu baixei ele aqui no tablet, para os irmãos terem uma ideia. No tablet talvez dê para visualizar melhor. O programa é isso daqui, irmãos. Esse daqui é esse Mobile Metronome, como é que está escrito, né, nessa forma. Start Metronome, aqui liga. Também pode ver, os irmãos podem ver que está no mesmo sentido, ó. Aqui fala para bater a primeira notinha, se quer que bata ou se é 4x4, se vai bater. Aí ele bate, ó. 1, 2, 3, 4, 1. E daí as alterações é feita aqui em cima. Não altere nada, irmãos. Utilize dessa forma, que é o que vai corresponder certinho. Nós já vamos pegar o inário e os irmãos vão ver, entendeu? E aqui faz aumenta ou diminui, ó. 48 batidas por minuto. Tá vendo? É um tempo largo, bem. Ou um pouco mais rápido. 151 batidas por minuto, movimentos por minuto. E assim vai. O voluminho dele não tem segredo, irmãos. É facinho de mexer, certo? Como eu disse, eu não recomendo. Eu recomendo que utilize como se fosse um metrônomo de pêndulo normal, ou seja, da forma mais simples possível, sem alterar colcheia, semicolcheia, não importa. O importa é batidas por minuto que nós utilizaremos no inário. O que a gente vai utilizar no inário? Como é a forma de utilizar no inário? O inário, irmãos, está bem claro, muito claro, principalmente aqui, ó. Primeira página que nós temos, vira a primeira página, que tem aqui, ó, utilização, instrução de utilização. No caso aqui no meu é de cordas, então está escrito para inário de cordas. Só que ele, como em todos os inários, o primeiro item, velocidade e interpretação dos hinos. Isso é muito importante, irmãos. Por que os irmãos colocaram a metrificação? Irmãos, a nossa obra é una. Tanto faz o irmão tocar aqui na minha cidade, interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, no Japão ou em outra cidade. Esses dias mesmo estava o irmão do Chile no nosso ensaio regional aqui da nossa cidade, e eles já estão treinando o inário número 5 lá. O que acontece? A obra é una, a forma de tocar tem que ser a mesma, tem que ser unificada, e com a metrificação não vai haver tanta diferença, irmãos. Eles não colocaram vamos dizer assim, uma medida exata, não. Tem-se uma variação de mínimo e máximo, não é mesmo? Só como exemplo aqui, vamos pegar qualquer hino aqui, por exemplo, ó, o 3x4. 48, hino 48, creio no Senhor. O que acontece com esse hino? Se os irmãos pegar, não vai dar para ver aí, mas se os irmãos peguem o inário dos irmãos, lá em cima está escrito que é uma semínima, né, que vai ser a unidade de tempo, entre 60 a 76 batidas por minuto, né? Vão ter semínimas por minuto. O que acontece com isso? É uma variação grande, irmãos. É uma boa variação, uma variação interpretativa muito grande. Mas qual a recomendação que eu digo para os irmãos que nós temos que seguir, principalmente nos ensaios? A recomendação é que se utilize a metade, se treine, se pratique na metade. No caso de 60 a 76, eu sou muito ruim de matemática. No meu inário eu já escrevi o meio em todos os hinos lá, usei a calculadora e escrevi no meio. De 60 a 76, a metade é 68. Então, ficaria 68, né, movimentos por minuto. Organistas, o que eu digo para as irmãs organistas?
Irmãs, ajude nós, nos ajude. As irmãs vão sempre procurar, porque saiu uma introdução, irmãos. Não adianta, a irmandade está de ouvido na introdução, está de olho, os músicos, na sua maioria, estão observando a introdução. Então, cada um tem um sistema, né, mas eu digo para os irmãos, coisa rara é os irmãos verem eu brigar com a introdução do organista. Discordar, tocar diferente, é só se sair muito fora. Às vezes acontece, a irmã se perdeu um pouco e saiu muito fora do andamento, aí a gente dá uma olhada para trás, conversa com os músicos, pera, vamos andar um pouco mais, vamos segurar. Isso são em casos extremos. No caso contrário, a introdução que a irmã der é praticamente o que nós vamos tocar, um pouco mais lento, porque o que acontece? Ela sai com uma introdução, a hora que nós saímos, os músicos saem e a irmandade começa a cantar, a tendência é diminuir um pouco. Então, introdução, pedir para as irmãs organistas aqui da nossa região, a gente já tem feito isso. Eu creio que em todo, onde toda a igreja, toda a congregação, o ideal é isso daí, é a orientação que a gente recebeu do Brás. Então, por isso que eu falo com toda liberdade para os irmãos e para as irmãs, utilizem, irmãos, essa metade, o meio termo, só que para dar a introdução, um meio tempo mais para cima, um pouco mais rápido, não que vá para o máximo, não, meio termo, no caso desse não aqui é 68, certo? A metade é 68, o máximo é 76, toca no 70, 71, treine em casa nessa velocidade, porque no culto, irmãos, nós não temos um metrônomo na cabeça, o órgão não tem um metrônomo lá digital para as irmãs digitar, então é mais ou menos dentro daquilo que a gente estudou, e principalmente, nós somos servos de Deus, a gente sabe muito bem disso. Tem culto que não adianta, irmãos. Tem culto que o espírito do culto, a manifestação, a forma da presença de Deus naquele culto é de alegria. Então, se a gente for querer segurar, tentar lutar contra o Espírito de Deus, ninguém vence, irmãos. Vai sair os hinos mais alegres. E tem dia que a irmandade parece estar mais triste, está mais conduída. Os hinos são os hinos mais levados a sentimento nesse sentido. Ele vai sair um pouco mais lento. Por mais que a gente lute com isso. Não se deve lutar, nós devemos abrir o nosso coração e entrar, irmãos, todos no mesmo espírito. Aliás, eu digo para os irmãos, quando está tudo, nós temos um andamento lá, está sendo tocado esse andamento, e percebe-se algum músico querendo forçar, irmãos, vamos ter que orar para esse irmão, ajudar esse irmão, é um irmão digno de ajuda, precisa de ajuda, porque alguma coisa não está indo bem na vida dele, irmãos. Assim, na parte espiritual, porque no culto nós precisamos se entregar de espírito, irmãos? Prestar o nosso louvor a Deus, tem as regras musicais, nós vamos ter que seguir, mas é como eu disse, não é porque está escrito a metade aqui 68 que nós vamos fazer rigorosamente 68 movimentos por minuto. Nós vamos ser guiados por Deus dentro dessa média, 60, 76, não fugir. Tocar menos que isso, irmão, é a mesma coisa que florear, mesma coisa que colocar a nota mais. Tocar mais que 76 também está desrespeitando aquilo que foi o sentimento que foi tido na concepção desses hinos, nessa nova, que houve essas modificações que houveram. Nós temos que respeitar isso e procurar nos enquadrar dentro disso, né, irmãos? Vamos pegar um exemplinho com o metrônomo, pegar um hino aqui mais fácil, só para a gente pegar e conseguir fazer. Quer ver? Bem facinho, 184. Nós te louvamos por fé grande Deus. Se a gente pegar o metrônomo, é a mesma metrificação que eu falei do outro hino, de 60 a 76. A média é 68, irmãos. Então, só para os irmãos verem, 60. Olha lá, 60. Essa aqui é 60. Olha lá, como é que vai sair? Olha lá. Sol, 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 fá, sol, lá, si, lá, sol. Gostoso, o hino tá bem em comunhão, bem gostoso. Só que ele pode ir até 76. Olha como é que os irmãos deram um nível, né, irmãos? Uma elasticidade de velocidade muito grande, Nós te louvamos por fé, sumo Deus,
por favor. Mais alegrinho, mais gostoso. Qual que tá certo, irmãos? O primeiro ou o último andamento? Respondam por mim, qual que tá certo? Os dois estão certos, irmãos, porque os dois estão dentro, tanto o mínimo quanto o máximo. Qual que é a orientação para estudo? Nós pegarmos e modificarmos aqui para 68, que seria a média disso, ó. Lá. Nós te louvamos por fé grande, Deus. Olha que andamento gostoso, irmãos, bonito, né? Fica gostoso. Então, os irmãos procurem estudar dessa forma, utilizem o metrônomo, utilizem, eu não tenho o metrônomo, né, de pêndulo, não tenho o metrônomo que é digital, mas tem o celular que dá, hoje a maioria dos celulares tem esse acesso à internet, os irmãos baixam e estudem, irmãos, para que quando nós possamos tocar, né, tocar com aquele mesmo sentimento e dentro da mesma. Tocou no Rio Grande do Sul, tocou lá no Japão, tá vindo bastante irmão do Japão na minha cidade, mas na minha comum, veio 2 músicos do Japão até se apresentaram esse último fim de semana aí, e alegria pra gente, né, irmãos? E saber que toca na mesma comunhão, na mesma velocidade, no mesmo andamento. Uma coisa que eu queria falar para os irmãos sobre metrônomo, já está acabando o vídeo, irmãos, nos hinários, é no hino composto. O que acontece? Se os irmãos pegar o hino composto, vamos pegar um hino composto aqui só para a gente demonstrar para os irmãos. Ó, por exemplo, eu gosto muito do... Só um minutinho. Vamos pegar esse aqui. Só um minutinho, irmãos. Aqui. Por exemplo, 42, né, que é o antigo 256, a minha alma, por que te abates? O que acontece com esse hino, irmãos? Ele tem, se os irmãos, é esse o detalhe que nós precisamos, que os irmãos precisam entender. Isso é de suma importância. Ele é 12/8. É um hino 12/8. Os irmãos pegam no hinário aí, os irmãos vão ver. 12/8. E o que diz aqui na metrificação dele? Tá uma semínima pontuada que vai de 50 a 60 movimentos por minuto. O que acontece? A semínima pontuada nesse hino 12/8 é composto. A semínima pontuada, ela é unidade de tempo, irmãos. Ela é unidade de tempo. Então, se nós colocarmos 50 aqui, vamos lá, por 50. Só para os irmãos verem, Nossa, irmão Samuel, que lento. Lento nada, irmãos. Nós temos que colocar 3 cocheinhas aí dentro. 3 cocheinhas aí dentro. Porque é um tempo composto, não é mesmo? Como é que vai ficar? Tan, tan, taran, tan, taran, tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan. Ótimo, isso eu estou marcando no mínimo. 60, vamos por 60 lá. Só para os irmãos verem. 60. Olha lá, 60. Como é que fica, Taran, 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 taran. É um dos hinos com a metrificação mais rápida que tem, irmãos. O que eu digo nesse sentido para os irmãos? Tanto na regência, a hora que for reger o composto, se a gente vai pegar o francês só para pegar um pouquinho de regência com a metrificação, o que acontece? Às vezes, para a gente reger liso, o que acontece? Ele vai ficar, que nesse sistema 12/8, ele seria tan, 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 tararara. É como 4/4, só que composto. Irmão Samuel, não pode subdividir na regência francesa. Pode sim, irmãos, pode sim.
Não é recomendável na hora que está passando o bona, principalmente porque o metrônomo vai estar ligado. Na hora que bona subentende-se por MTS. Mas os irmãos fazem a subdivisão lá para se fazer entender para os músicos, né, irmãos? Fica às vezes pouca informação e muitas notas para os irmãos tocar. Então é interessante os irmãos subdividir sim. E assim vai, irmãos. Pode subdividir sem problema. Mas o que eu queria informar para os irmãos, por que eu estou falando disso? É 50 a 60 semínimas pontuadas, irmãos, né, por minuto. A metade disso é 55, certo? Vamos por 55 aqui. Ótimo! Só que às vezes é difícil da gente achar o início, porque ela começa aqui, é um tempo acéfalo, né? Acéfalo começa lá no terceiro terço do terceiro tempo composto, e depois vai para o quarto, e daí vai para o primeiro composto. O que eu digo para os irmãos, isso é muito bom. Semínima pontuada significa que dentro da semínima pontuada tem quantas colcheias? 3 colcheias, não é isso? É só os irmãos multiplicarem esse número que está aqui, 50 ou 60, ou no caso da média 55, por 3, que nós de vez termos unidade de tempo, nós vamos ter, né, aos terços. Vai ter a batida do terço. E é a mesma coisa. Aqui nós estamos com 55 semínimas pontuadas por minuto. Multiplica por 3. Quanto que dá isso aí? 165, né, irmãos? Coloca 165 no metrônomo aí. Registra aí para os irmãos verem. 165. Tá vendo? Agora tá alegre, tá rápido. Não, tá a mesma coisa. Só que agora ele tá marcando colcheia, irmãos. Tá marcando colcheia. Fica mais fácil pra gente estudar, pra passar pros irmãos na cocheinha. Eu, pelo menos, gosto da cocheinha, né? Que daí fica bem fácil, ó. E assim vai, colcheia. É só pegar a colcheia. Se os irmãos verem, vários hinos, tem vários hinos compostos que tá marcando, irmão, a colcheia, tá marcando o terço, e tem alguns que tá marcando a unidade de tempo. Os irmãos observem isso antes de tocar, porque daí o que acontece? Quando tá marcando o terço, não tem como, daí a situação é inversa. Cristo é o Verbo, 141. Tá marcando colcheia. Pode ver no inário do irmão aí, ó. Quantas colcheias? De 100 a 120, né? E daí o que acontece? Se os irmãos por lá 110, que é a média, sempre lembrar, estudar a média, irmãos. Estudemos a média. Olha lá, isso aqui é colcheia, tá marcado em colcheia. Tem que observar isso no inário, ó. Fá, 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 mi, fá, sol. Marcando em colcheia. Se eu quiser, eu faço o movimento inverso. Divido isso daqui por 3. Entendeu, irmãos? É só dividir, que nem, vamos pegar o máximo agora. O máximo, que seria 120, dividido por 3, dá 40. Vamos ver, vamos colocar 120 no máximo. É aqui para fazer a matemática mais exata aqui, irmão. Senão eu vou me perder, mas ó. Põe 40 aqui, irmãos. Olha lá, 40. Olha lá, ó. Nossa, que lento. Nada, mesma coisa, irmãos. Olha lá, ó. Mesma coisa,
Só que aqui fica um pouco mais difícil, né, irmãos? Assim, tem pouco movimento, pouca batida pra gente achar. Tem que pensar, né, e encaixar aí, mas dá certo também, entendeu? É mais, estou passando isso aí para os irmãos verem que tem essa possibilidade, principalmente de converter de semínima pontuada para cocheia. Excelente, irmãos. Fica muito bom, fica gostoso para estudar e necessário. O que eu digo para os irmãos, recomendações finais. É bem curtinho esse vídeo dessa vez. Eu creio que alcançou os objetivos. Às vezes a gente pensa em falar muita coisa, mas na hora não vem, ou não tem tanta necessidade. Eu creio que dentro disso aqui os irmãos vão conseguir trabalhar. Qualquer dúvida, os irmãos mandam um e-mailzinho aí pra gente, já vai estar escrito aí embaixo do vídeo, e a gente tenta resolver e melhorar. O importante é isso, irmãos, a gente está procurando se aperfeiçoar para servir a Deus, né, irmãos? A parte musical é muito linda, Deus faz muita obra dentro da congregação, dentro da nossa vida, com os nossos instrumentos, com a parte musical. Mas requer a nossa dedicação total, irmãos, e contínua. Não é porque oficializou que não quer saber mais de método, de escolinha, de estudar, e principalmente de ensaio. É um tal de músico oficializado, ensaio, eu não gosto de ensaio, meu negócio é alma. Irmão, vamos cuidar da alma, mas dos ensaios também, irmão. Nós precisamos dos irmãos do ensaio para nos ajudar também, e para que fique nessa união, irmãos, nessa uniformidade. A obra é uma. Nós precisamos, como eu disse, tocar no Rio Grande do Sul, tocar no Rio Grande do Norte, tocar no Japão, da mesma forma, porque é o mesmo Deus. E como eu disse para os irmãos, não pode haver exceção. A música é universal e dentro da congregação tem que ser mais ainda. Deus que abençoe os irmãos. Qualquer dúvida, os irmãos mandam um e-mail aí para a gente. E fica aí a dica, irmãos, procurar estudar o quanto mais com o metrônomo nessa parte de metrificação, aí fica tudo muito bom. Deus que abençoe os irmãos. Deus seja louvado.